Esse daqui é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu quero trazer para você, que vai se chamar o nosso Cantinho da Verdade. Ele vai tratar de pontos que eu gostaria que algumas pessoas tivessem dito para mim, embora no início da minha preparação ninguém tivesse me dito ou eu não tivesse dado a devida atenção. E um dos primeiros pontos que a gente precisa pensar aqui é que nem sempre a gente está pronto para ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer para a gente. Pode ser que você já tenha esbarrado com outros vídeos, com outras oportunidades e tenha dito, para que eu quero saber disso? E hoje eu quero exemplificar, já que a gente trata aqui de estudos de desenvolvimento pessoal, concursos públicos, eu quero exemplificar um caso que acontece bastante, que é o caso daquela pessoa que tem um descompasso entre esforço e resultado. A gente vê muitas pessoas, por desconhecimento do processo, dizerem assim, mas eu estudei 2 meses e não passei, estudei 3 meses e não passei. E a primeira vez que eu ouvi isso faz muitos anos, mas até hoje eu continuo ouvindo frases desse tipo, e é claro que isso é preocupante para a gente, porque se você está falando de um concurso público, ou seja, um processo seletivo do Estado que vai possibilitar que após a aprovação, classificação, nomeação, você tenha estabilidade, você tenha uma boa remuneração. E aí você pega uma pessoa que espera que 2 meses de estudo sejam suficientes, existe um descompasso com a realidade. As pessoas podem passar com 2 meses de estudos? É claro que podem, muitas vezes elas passam. Só que quando a gente sai dessa nossa esfera imediata de concursos públicos, em que a gente fala sobre como é difícil, sobre como é puxado, e a gente produz conteúdo, e eu digo eu e outros produtores de conteúdo, para pessoas que têm dificuldades, claro, também, quando a gente sai meio que dessa esfera, você entende que tem muita gente que passa e que não sofre com as agruras que muitos de nós sofremos. E aí eu me coloco nesse cenário também, porque para mim também foi difícil. Eu tenho 14 aprovações hoje e cada uma delas foi bastante suada. Enquanto eu conheço gente que passou sem estudar, pelo menos que me disseram, eu não tenho como comprovar, né? A gente não tem como aferir a verdade de tudo que a gente ouve, mas enquanto algumas pessoas dizem que não precisaram estudar para passar, todas as minhas aprovações elas foram bastante suadas. Então eu quero trazer aqui para você esse bate-papo. Eu acredito muito em esforço equivalente ao resultado. Só que aí tem uma outra questão. Para algumas pessoas vai ser muito mais esforço. Se você não tem uma boa educação, se você não teve um bom ensino fundamental, ensino médio, faculdade, que seja, se você não tem o hábito de ler, e concurso público ele depende muito de leitura, não só para a prova, mas também para a sua capacidade de entender os conteúdos que estão sendo trabalhados. Se você não tem o hábito de se esforçar academicamente para encontrar alguma coisa, é claro que você vai ter muito mais dificuldade. Então, aí se torna ainda mais absurdo você ser um tipo de pessoa que acredita que em 2 ou 3 meses você vai atingir uma meta como essas. E eu estou aqui para te dizer o seguinte, é possível. Passar em concurso não é difícil. Passar, inclusive, no concurso que você deseja, qualquer que seja. Pode ser técnico bancário, pode ser analista de tribunal, pode ser magistrado, pode ser diplomata. Não é impossível. Mas é claro que isso vai exigir um esforço que é proporcional à dificuldade da meta, um esforço que é proporcional ao seu momento. Talvez um dos maiores pontos que a gente tenha que se atentar todas as vezes que a gente abraça uma meta é pensar o seguinte: eu estou disposto a trabalhar o tanto que eu preciso para alcançar isso, e às vezes você nem tem dimensão da quantidade de trabalho que você precisa colocar. Isso acaba se tornando aquilo que Mintzberg chamou de uma espécie de estratégia emergente. Conforme você vai avançando, você entende o que você precisa fazer. Mas você está disposto a trabalhar talvez o dobro, o triplo do que você imagina que você precisa para alcançar essa meta que você deseja? E perceba bem que aqui a gente fala sobre concurso, mas a gente fala sobre vida também. Se você precisasse passar o triplo do tempo, valeria a pena? Porque se não vale a pena, vai ser muito difícil você manter a energia. Volta e meia a gente ouve as pessoas falarem sobre motivação, sobre elas estarem ou não motivadas para fazer alguma coisa, sobre como que eu mantenho a minha motivação, e você não vai manter a motivação. O que você vai tentar fazer é transformar essa energia inicial que você tem em hábito, porque é isso que vai te sustentar, é o hábito de estudar que no final das contas vai permitir que você estude. Você tem condições de passar esse tempo fazendo isso? Você tem condições de lidar com os desajustes do caminho, as frustrações que você vai encontrar? Porque também é muito comum, e eu estou na estrada tempo suficiente para entender isso, pessoas que no primeiro desafio, na primeira reprovação, no primeiro conteúdo que elas não entendem, elas desistem. Se o concurso, se o estudo, se essa grande meta que você tem não for, talvez, a coisa mais importante para você fazer agora, vai ser muito difícil. O esforço leva a resultado. Nem sempre o seu esforço hoje
vai ser suficiente para que você obtenha o resultado que você quer, porque você não tem as ferramentas para que você possa desempenhar da forma como você quer. Se você vai estudar para concurso público, muitas vezes você não tem ideia do que você precisa fazer, você não sabe que você precisa resolver questões, você não sabe que você precisa fazer revisões, você não sabe o que é um material de qualidade. E isso se aplica também a outras searas da nossa vida, mas tem coisas que você só descobre caminhando, algumas coisas você só descobre na jornada. E muita gente que não começa, fica querendo... eu gostaria de passar no concurso público. É claro que você gostaria de passar no concurso público, quem não? Até grandes amigos que eu tenho, que são professores, que são empreendedores, eles pensam assim, poxa, não seria ruim ter uma vida de servidor público. E eles falam uma vida de servidor público não na forma depreciativa, como às vezes a gente ouve, mas essa certeza de que o seu trabalho vai estar lá amanhã, de que você não precisa se preocupar com necessariamente a possibilidade de uma demissão ou uma grande crise de enorme porte, como a gente viu agora durante a pandemia. Então, é claro que a gente gostaria. Por quê? Porque essa tranquilidade ela é inerente ao ser humano, é o que a gente procura no final das contas. A gente quer que pelo menos determinadas áreas da nossa vida sejam tranquilas. Então, é claro que esse é um desejo, mas se esse é um desejo e você está disposto, se você quer, mas você verdadeiramente quer e você quer trabalhar, você não deseja só o resultado, mas você deseja também o processo pelo qual você vai passar, você tem que entender que vai ser puxado. E talvez seja um pouco redundante eu dizer que a aprovação em concursos públicos não é uma coisa fácil, porque para algumas pessoas é. E mesmo para aquelas pessoas que passam rapidamente, para algumas delas exige muito esforço. Mas a gente não está falando das pessoas que têm facilidade, das pessoas que passam rápido, das pessoas que não precisam estudar. A gente está falando da gente que precisa estudar, que precisa se dedicar. Fique firme. É muito chão. É puxado. Mas se você decidir hoje que você só vai parar no dia que você atingir aquilo que você quer, você pode ter certeza que a sua vida vai se transformar. Acostume-se a terminar aquilo que você começa. Acostume-se a entender que vai ser difícil sim, que vai ser puxado sim, que vai exigir esforço sim, mas que você, por ter simplesmente decidido fazer aquilo, você vai encontrar de forma criativa, de forma dedicada, as ferramentas para que você possa chegar aonde você quer. Combinado? Eu espero que tenha te ajudado. Te ajudou? Fez sentido para você? Faz um tempo que eu não gravo vídeos, a gente vai conversar sobre isso, vou gravar um videozinho de atualização qualquer dia desses, mas se você gostou, deixa seu like aqui, inscreva-se no canal, eu sou Fernando Mesquita e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço, até lá, tchau!